Olá, queridos, tudo bem? Eu tô aqui hoje tentando fazer um videozinho para vocês, para que a gente possa dar sequência aí nas nossas atividades, tá bom? Hoje a gente pôde assistir às videoaulas lá do aplicativo, né? Eles falaram sobre os números irracionais, que a gente já tinha falado, né? Mas a gente vai dar sequência aí no material que a gente está trabalhando, na apostila, para encerrar o primeiro bimestre com tudo certinho, tá bom? Então eu peço para que vocês assistam a esse videozinho com calma, podendo voltar o videozinho e fazendo perguntinhas para a gente lá no WhatsApp, certinho? Então eu vou tentar responder o máximo que eu puder as perguntas de vocês lá no WhatsApp. Tá? Eu vou postar no YouTube também, acho que dá para fazer perguntas pelo YouTube. Eu ainda não sei direito como funciona, mas vocês podem também me perguntar através dos comentários do YouTube, tá bom? Vou tentar fazer isso funcionar da melhor maneira possível para nós, ok? Então, olha só, eu vou compartilhar uma tela com vocês, nós vamos dar sequência na matéria. A gente já estudou a parte de escalas, vocês fizeram atividade onde tinha que fazer a medida do mapa, para descobrir a distância da cidade de Santa Bárbara até Brotas, até Boituva, né? E fazer a conversão. Depois eu vou gravar um vídeo fazendo a correção desses exercícios, tá bom? Era para me entregar até ontem, lá no meu e-mail, tirar uma fotinho e mandar no e-mail, tá? Quem não conseguiu, vai tentando. Precisa se familiarizar e tentar mexer aí nesse e-mail para que isso tudo funcione, tá bom? Então, vamos tentar se familiarizar com as tecnologias, beleza? Então, agora a gente vai fazer a situação de aprendizagem 5. Só que para fazer a situação de aprendizagem 5, deixa eu ver se é ela mesma, né? Fazer a situação de aprendizagem 5, nós vamos precisar aí... Isso mesmo. Nós vamos precisar aí de uma introdução para um conteúdo novo, tá? Então, eu vou mostrar uma tela para vocês, para assim explicar a matéria para vocês, ok? Então, olha só, queridos. Nós temos aqui, eu vou abrir essa telinha para ela ficar grandona, para a gente poder ver tudo grandão. Ok. Nós vamos estudar uma matéria nova, que são ângulos que são formados por duas retas paralelas. E essas retas, elas são cortadas por uma reta transversal. Então, o que é isso que ele está falando aqui, né? Você tem retas paralelas. Essa reta é uma reta e essa daqui também é outra reta. Essas duas, a reta que recebeu o nome de R e essa outra que recebeu o nome de S, elas são chamadas paralelas. Porque se eu esticá-las aqui para o infinito, né? Vocês estão vendo o mouse aqui andando? Se esticá-las para o infinito, nós não vamos conseguir fazer com que elas se encontrem. Tá? Essa é a característica de uma reta, duas retas paralelas. Então, o símbolo para paralela são essas duas barrinhas aqui. Então, aqui está dizendo que R é paralela com S. Tá? Reta é paralela a S. Então, quando eu tenho essas duas barrinhas aqui, está dizendo que as retas são paralelas. Então, é uma afirmação. Então, eu posso usar isso como uma afirmativa para a resolução do meu exercício, ok? E a transversal é essa daqui, ó, que é inclinadinha, que está cortando a bagacinha aqui, está cortando as duas, certinho? Então, essa é chamada de transversal. E eles deram um nome para ela com a letrinha T. Tá bom, pessoal? Então, é essa estruturinha que a gente vai estudar. Tá? Ou vai estar desse jeito, ou vai ter mais retas, ou vai ter mais transversais. Então, a gente vai ter aí uma composição de desenhos aí. Mas aí, a princípio, é essa figura que a gente tem que estudar. Então, vamos observar, ó. O que é um ângulo? Um ângulo é uma abertura, né? Uma aberturinha aí, quando você tem uma reta e outra reta. Elas se encontram, onde elas se encontram recebe o nome de vértice, e aqui é uma semirreta, aqui também é uma semirreta, certo? Nós temos aí nessa figura várias aberturas, vários ângulos. E nós vamos perceber que quando eu olho 2 a 2 esses ângulos, eles têm características específicas. Então, nós vamos estudar essas características, tá bom? Então, olha só, aqui no desenho roxo, olha só, ele fez uma marquinha aqui
branca com centro roxo, né? Eu tenho a aberturinha A. A aberturinha A é esse pedacinho aqui. Depois eu tenho a aberturinha B, que é um pouquinho mais aberta, né? Tem esse ângulo aqui, é um pouquinho maior. Aberturinha C e aberturinha D. Aqui embaixo a mesma coisa. Abertura E, F, G e H. Tá bom? Então agora eu vou pegar esses ângulos que estão aí e vou separar eles. Vou pegar 2 a 2, porque cada dois tem uma característica em relação à posição que eles estão, que ele está entre as paralelas e a transversal, tá bom? Então, nesse primeiro caso aqui, ó, a gente tem ângulos que são chamados alternos internos. Por que que é alterno, pessoal? Porque vai estar cada um de um lado. Cada um de um lado do quê? Da transversal, tá? Cada um de um lado da transversal. Então, ele está alternando. Um está na esquerda, o outro está na direita. Se um está na direita, o outro está na esquerda. Eles estão se alternando em relação ao lado da transversal. A transversal está aqui, ó. Então, tem um ângulo verdinho aqui e tem um outro ângulo verdinho aqui. Uma aberturinha verdinha, outra aberturinha verdinha. Então, vai fazer uma abertura com a transversal e a paralela. Deu esse D aqui. A transversal e a paralela. Deu o F. Tá bom? Então, aqui do outro lado também, ó. Não precisa ser só assim, do lado direito e do lado esquerdo. Pode ser o contrário também. Olha aqui, ó. O C e o E. Né? Percebe, pessoal, que é a mesma letrinha daquele primeiro desenho lá de cima? Então, ó, o C e o E. Tá vendo aqui, ó? O C e o E. E aqui, o D e o F. Então, esses ângulos que são alternos e internos, eles são alternos porque eles estão cada um de um lado da transversal e são internos porque eles estão na parte de dentro das paralelas. É como se a paralela fosse um sanduíche. Pão e pão. Paralela, reta e reta. Paralela. Tá aqui no meio, né? O meio é onde vai o recheio, tá? Então, quando fala de parte interna da paralela, é no recheio, como se fosse pão. Então, aqui é recheio. Então, onde a gente está no recheio? Aqui, ó. Essa parte aqui é o nosso recheio. Então, nós temos alternos internos, tá bom? O que é a característica, qual é a característica desses ângulos que são alternos e internos? Eles são congruentes, né? O que é congruente? Vocês ouviram isso lá no 7º e no 8º ano. Quando a gente fala de ângulo, a palavra congruente significa que tem a mesma medida, tá? Então, se eu falar que uma aberturinha D, aberturinha D aqui, ó, vale 65 graus, a aberturinha F também vai ter 65. Se eu pegar a aberturinha C e falar que ela mede 72, a aberturinha E também vai ter 72. Tá ok? Então, essa aí foi uma classificação. Então, a gente tem os ângulos alternos internos. Okay? Por isso que eu separei para vocês. Depois vocês podem anotar, fazer as observações com calma, porque você vai poder voltar nesse vídeo mais tarde, tá? Outro tipo de ângulo, outra posição que a gente pode encontrar aí nos ângulos, são os ângulos alternos externos. Então, lembra que o alterno era um do lado e outro do outro em relação ao transversal, né? Agora ele está externo, ele não está ali no recheio, ele está para fora do recheio, ele está na casca e na parte de baixo do pão, então ele está na parte de fora ali do nosso sanduíche, tá bom? Então, eles são alternos externos, né? Em relação a uma transversal, eles também são congruentes. Então, tanto o alterno interno quanto os alternos externos também têm a mesma medida, né? Então, olha só, eu tenho a paralela e a transversal. Então, esse A aqui está formando um ângulo aqui, entre a transversal e a paralela, na parte de fora, certo? Agora aqui o ângulo G. O ângulo G também tá, a paralela e a transversal. E ele tá para baixo, ele tá na parte de fora da paralela, formando um ângulo aí do lado esquerdo da transversal. Então, um tá do lado esquerdo, o G tá do lado esquerdo e o A tá do lado direito. Então, eles são alternos e externos porque eles estão fora,
tá bom? Aqui também, ó, o B e o H. Olha lá naquele primeiro desenho. Procura o B, procura o H, tá? É a mesma figura, só que a gente agora está fazendo figuras com os ângulos aparecendo só aqueles que nos interessam para nomeá-los, tá bom? Então, eles têm a mesma medida. Lembra que congruente é quando tem a mesma medida? Então, se eu disser que o A vale 59, o G também vai ter 59. Se eu falar que o B vale 84, o H também vai ter 84. Tá bom? Essa é a característica dos ângulos alternos externos. Olha só uma aplicação, né? Vamos determinar a medida dos ângulos assinalados, sem usar nenhuma ferramenta, tá? A gente não vai usar transferidor, régua, compasso, nada. A gente vai usar só a teoria dos ângulos alternos internos, alternos externos. Então, vamos lá. Tem o paralelo aqui, AR e AS. Pode ter outro nome também, tá bom, pessoal? Mas eu tenho que identificar quem são as paralelas. E aqui a gente tem a transversal, tá? A transversal tá aqui. Aí eu tenho esse azul que ele falou que é 150 e ele tá perguntando quem é esse outro aqui. Bom, eu tenho que identificar. Eles estão na parte de dentro das paralelas, então ele é interno. Vai ser o que interno? Bom, olhando para a transversal, o X está do lado de baixo e o 150 está para o lado de cima. Um está de um lado, outro está do outro. Né? Eles não estão do mesmo lado, estão cada um de um lado da transversal. Então, é alterno interno. Alterno interno diz que as medidas dos seus ângulos são congruentes. Então, nós temos que, se um vale 150, o outro também vale 150. Tá bom? Aqui também, ó, alterno interno. Um vale 30 e o outro também vai valer 30. Né? Então, esses azuis aqui são alternos internos. É bom você depois copiar isso no caderno e colocar o nome, né, da classificação posicional deles. Então, eles são alternos internos. Os amarelos, olha só como que vai ficar os amarelos. O amarelo tá na parte de cima do R. Então, ele tá para fora da minha paralela. Esse amarelo aqui onde está o X também está na parte de fora, está para baixo. Então, eles são externos. E olhando para a transversal, eles são alternos? São, porque um está do lado de baixo, né? Vamos fazer de conta que ela está fazendo uma sombra ali no ângulo, né? E o outro está mais para a parte de cima da transversal, ou um do lado direito e outro do lado esquerdo, tá? Um de cada lado. Então, isso quer dizer que eles são alternos externos. Qual é a característica de medida de ângulo dos alternos externos? São congruentes. Então, o X aqui vale quanto? Vale o mesmo que o seu na posição contrária. Então, se vale 30, aqui também vai valer 30, né? A mesma coisa na letra D, ó. Tá na parte de fora e do lado esquerdo da transversal. Aqui tá na parte de baixo, né? Na parte de fora da paralela S e tá do lado direito da transversal. Então, é alterno externo. Se esse lado aqui vale 150, o Y também vai valer 150, tá bom? Então, falta mais aí mais 3 aí classificações, tá bom? Ângulos correspondentes. Os ângulos correspondentes são aqueles que estão na mesma posição, tá? Qual é assim a mesma posição? Olha só. Esse A está em cima da reta R e na parte de dentro da transversal. Esse ângulo E está na parte de cima da reta S e está do lado direito da transversal. Então, se eu separasse as retas, as paralelas, e colocasse uma sobre a outra, o A e o E ficariam exatamente encaixadinho um em cima do outro, tá bom? Do mesmo jeito, se fosse na parte de baixo, olha só, o D e o H. Na parte de cima, agora para o lado esquerdo da transversal, o B e o F. E na parte de baixo, o C e o G.
Então, se eu recorto e colo uma em cima da outra, e o C fica exatamente do tamanho do G, o B fica exatamente do tamanho do F, o D fica exatamente do tamanho do H, o A fica exatamente do tamanho do E, isso significa que quando eles forem correspondentes, eles também serão congruentes, então terão a mesma medida, ok? Ângulos colaterais internos. Olha só, uma outra situação posicional. Então, você tem aí a transversal, as paralelas, né? As paralelas, e eles estão na parte de dentro da paralela. Só que, diferente dos colaterais, né? Diferente dos alternos, eles estão no mesmo lado da transversal. Então, olha só, o D e o E aqui, ó, eles estão do mesmo lado da transversal, do lado direito, né? Olha lá aqui na letra, no ângulo C e o F, está do lado esquerdo, os dois estão do lado esquerdo, tá bom? E nesse caso aqui, dos colaterais internos, a gente vai ter uma característica de medida de ângulo que é diferente das outras que a gente tinha visto que era só congruente, né? Que só era igual a medida. Agora não. Agora, quando eu pegar os colaterais internos e juntar os dois, somar as duas medidas, a medida total vai ser 180. Então, a gente chama isso de suplementar, tá bom? Então, quando eu pegar o D mais o E e somar essas duas medidas, vai ter que dar 180. Quando eu pegar o C e somar com o F, vai ter que dar 180, tá bom? A mesma coisa acontece quando eu estou para a parte de fora das paralelas, tá? Então, quando eu estou na parte de fora da paralela, olha lá, a letra A e a letra H. Tá do mesmo lado da transversal, né? Tá do mesmo lado da transversal, mas tá na parte de fora das paralelas, né? Olha aqui, ó, tá na parte de fora. Então, eles são colaterais, porque estão no mesmo lado da transversal, e são externos, porque estão na parte de fora da paralela, tá bom? A propriedade de medida também é igual à dos internos. Então, quando eu somar esses dois, o valor total vai dar 180, tá bom? Também são chamados de suplementares, tá bom? Então, o A, a medida do ângulo A, mais a medida do ângulo H, vai dar 180. A medida do ângulo B, mais a medida do ângulo G, também vai dar 180, tá bom? Então, esses são as classificações que a gente tem de acordo com o ângulo e a posição que ele está entre as retas paralelas e a transversal, tá? A gente vai ter outros exercícios, eu vou colocar uma atividade para vocês para praticarmos essas atividades, tá bom? Olha lá, o que nós temos aqui? Uma atividade para que vocês treinem, tá bom? Determine a medida dos ângulos sem o auxílio do transferidor, tá? Então, continua assistindo, que eu vou passar para vocês os exercícios e vou também postar um lá no Google Drive da escola para a gente reforçar esse conteúdo, ok? Continuem firme, vamos seguir nas aulas do aplicativo e a gente vai tentar fazer o máximo possível por aqui para que vocês aprendam e não percam aí o fio da meada e nem os conteúdos, tá bom? Beijo a todos, saudade. Tchau, tchau.